Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada para Jesus. Deus é bom, Deus ele é fiel. Nesse final de sexta-feira queremos agradecer ao Senhor por este momento oportuno de estarmos aqui adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada somente para Jesus, porque ele é fiel. Deixa eu só compartilhar essa live aqui, para a honra e a glória do Senhor. Fica ligadinho aí, você que está chegando. Eu quero só compartilhar essa palavra. Pastor Fabiano, seja bem-vindo, Deus abençoe. Glória a Jesus. Pastor Fabiano, grande homem de Deus. Tem feito um trabalho abençoado ali na Zona Leste. Que o Senhor continue te concedendo essa graça, sabedoria, assunção de Deus sobre a tua vida, sobre toda a igreja, os demais irmãos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar só uma palavra da parte de Deus com os demais irmãos. A gente voltamos à prática da leitura, que eu tinha parado, né, um tempo de estar lendo, e aí, graças a Deus, aí a gente ainda foi abençoado com esse livro, que foi do ano passado, mas esse Café com Deus Pai, a gente já ganhou justamente para a gente fazer as nossas leituras também. Nós estamos aqui, no decorrer dessa semana aqui, ó. O É Bom, Escola Bíblica de Obreiros e Membros da nossa Igreja Adebras, né? Ela vai falar justamente sobre um tema muito importante, que vai falar sobre o papel do obreiro como servo. Está lá baseado em Mateus, capítulo 20, verso 26 e 28, o papel do obreiro como servo. Louvado seja Deus. Dona Cíntia, seja bem-vinda em nome de Jesus. E eu quero só relatar um pouquinho do que eu estava lendo aqui sobre essa epígrafe aqui, que ela vai falar justamente sobre o perigo das mensagens antropocêntricas. Ela vai falar justamente sobre isso. Eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês, para todos que vão nos escutar, nos assistir. Louvado seja o nome do Senhor. Cíntia, depois fale comigo no WhatsApp, conte um pouquinho das boas novas. A gente tem orado essa semana dentro daquele propósito, né? E a gente queria ver como está o andamento das coisas, né? Para a gente continuar orando de forma mais intensa, mais eficaz, para a glória do nome de Jesus. Querido, eu quero falar sobre o perigo das mensagens antropocêntricas. Eu quero ler um pouquinho daquilo que está proposto aqui, para que a gente aprenda através das Escrituras Sagradas. Está tudo parado ainda, mas a gente vai continuar orando e cremos que Deus fará o seu mover para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Aguardo, no nome de Jesus, a gente se comunicar para a gente poder estar orando juntos, intercedendo, tendo a certeza da vitória em nome de Jesus. Queridos, vamos lá. Eu vou deixar aqui só os versículos da palavra de Deus, vou deixar só os versículos aqui, eu não vou estar fazendo menção dos versículos. Então, se você puder, tá com a caneta, tá com papel aí. Então, a gente vai falar sobre o perigo das mensagens antropocêntricas. Anderson, por Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Diz o seguinte, para a gente aprender, isso aqui é para a gente aprender. O centro do universo não somos nós. É preciso ratificar que temos sim de pagar o preço para que Deus opere em nós o seu querer e efetuar. Embora tenha sido alcançado por tão grande amor, e Jesus tinha vindo ao mundo para salvar a humanidade de forma tão graciosa, a partir do momento em que aceitamos a Cristo, devemos ter a ciência de que mantê-lo em nossas vidas custa algo e é caro. A ideia antropocêntrica de colocar o homem como centro de tudo tenta retirar de nós o senso de responsabilidade. É claro que recebemos gratuitamente o amor do Pai. É óbvio que somos salvos pela graça. Mas a nossa fé deve ser acompanhada de obras. Está baseado no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 14 ao 26. Ou seja, para sermos efetivamente úteis para o Senhor, devemos ser obreiros incansáveis de sua seara. Para tanto, Cristo deve ser o centro das nossas vidas e ações. Seja bem-vinda Mariana Nascimento, Emisael,
Mara Daniele, Adriano Nunes, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A gente está falando um pouquinho aqui sobre o perigo das mensagens antropocêntricas, aquelas que colocam o homem no centro do universo. Então, para tanto, Cristo deve ser o centro de nossas vidas e ações. A cruz, ela apontou o caminho de acesso para o Pai. Portanto, Jesus Cristo deve ser o centro da pregação. Olha que coisa linda. Pois ele é o foco principal do Evangelho. Somente ele deve ser a estrela no palco principal da nossa existência. Devemos seguir as suas pisaduras, pois por meio delas somos sarados. Há um caminho a ser trilhado, existe um preço a ser pago. Por meio do sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado e temos livre acesso ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, verso 16. Mas permanecer nele depende de nós. Está em João capítulo 15, versos 6 e 7. A teologia antropocêntrica quer nos inibir de assumir a nossa parte da história. Jesus nos deu acesso à presença de Deus, mas nós devemos mantê-la. Seja bem-vinda, Daniela, Deus abençoe. O fogo foi aceso no nosso altar, mas nós temos o dever de não apagá-lo. Está lá em Levítico, capítulo 6, verso 13. Não extigais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 19. O azeite foi-nos outorgado gratuitamente. No entanto, para mantê-lo, temos de comprá-lo antes que o noivo apareça. Está lá Mateus 25, 9. Comprar sem dinheiro vinho e leite. Isaías 55, 1. Mas ainda existe outro sacrifício de ter de comprar. É tudo pela graça, mas não é de graça ou sem valor. O conselho de Deus à igreja de Laodiceia é para que eles comprassem dele o ouro provado no fogo, os vestidos brancos e o colírio para os olhos. Apocalipse capítulo 3, verso 18. É preciso entender algo. O povo da igreja em Laodiceia já havia aceitado a Jesus, fazia parte do corpo de Cristo, era uma igreja, mas havia sido comprados e resgatado pelo preço de sangue. No entanto, tinha de comprar muitas outras coisas ainda da parte de Deus. Para que se sintam o centro das ações de Cristo, gabavam-se, eram autossuficientes e orgulhosos, assim como grande parte dos cristãos de hoje. Dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 17. Davi, seja bem-vindo, papito. Mas Jesus olha para essa igreja com o mesmo olhar que olhou para o jovem rico. Olhar de amor e ternura. Porém, com sinceridade de quem diz, ainda lhe falta uma coisa. Está lá Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 19. E Lucas capítulo 18, verso 22. No caso da igreja de Laodiceia, eles precisavam comprar. No caso do jovem rico, ele precisava vender. Mas em ambos os casos existia uma falta, uma real necessidade de algo. Devemos tomar cuidado em achar que não nos falta absolutamente nada. Tomemos cuidado em pensar que nada precisamos para fazer ou precisamos fazer para Deus. Existe uma segunda etapa no processo da salvação. A teoria de que uma vez salvo, sempre salvo, não é uma verdade absoluta. O cristão precisa entender que há um preço a ser pago. Jesus morreu para que tivéssemos vida, mas a vida em abundância é viver para Ele. Gálatas capítulo 2, verso 20. Viver para Cristo é abrir mão do próprio eu, é abdicar das próprias vontades, é eliminar o próprio querer, é imitar os líderes na fé
para não se tornar um inimigo da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 16 ao 19. Faz-se necessário entregar-se para Deus, o trono do nosso coração, o primeiro lugar da nossa existência, o protagonismo da nossa história. Jesus é bem claro em suas palavras à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Será que existe um lugar para Jesus em nossos corações? Isso aqui é uma pergunta, irmãos. Será que existe lugar para Jesus em nossos corações? Em muitos lugares, Jesus não pode nascer, porque não há lugar para ele. Lucas capítulo 2, verso dos 6 e 7. Olha que coisa interessante, irmão. Por isso, ele continua à procura um lugar para ficar. E ainda que for um lugar sujo, insignificante, vil, insalubre, se houver espaço para ele reinar, ele entrará e fará morada. Uma vez que ele ganhar lugar em nós, passaremos a ser útil e poderemos ministrar e servir. Essa mensagem, ela vem ao nosso coração para que a gente aprenda o perigo das mensagens antropocêntricas, que é aquelas que querem colocar o ser humano no centro do universo. Quando, na verdade, Cristo é o centro da vontade de Deus em nossa vida. Então que nós venhamos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a entender e a aprender que nós somos, Mara, completamente dependentes de Deus. Que nós não venhamos a fazer como a igreja de Laodiceia, que achava, entre aspas, que era rica, quando na verdade não tinha nada. Porque Jesus, ele nos ensina que o homem sem Deus, ele é pobre, nu, miserável e cego. Nós não podemos colocar os nossos bens materiais acima de Cristo. Nós não podemos colocar a nossa própria vontade acima de Cristo. Nós temos que ser totalmente dependentes de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Esqueçamos aquilo que muitos louvores enaltecem o homem. Pregações que engrandecem o ser humano. Mas que, independente do cenário em que o ser humano se encontre, se ele abrir o coração, como diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e deixar-o entrar, eu entrarei, cearei com ele e farei nele morada. Jesus está dizendo para muitos de nós que nós devemos se despir do nosso eu, abrir a porta do nosso coração para que Jesus entre e transforme literalmente a nossa vida. Mara colocou sim, Jesus Cristo em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Então vejamos que esse perigo dessa mensagem antropocêntrica nos leva a se afastar de Deus. Porque não é só por fé, mas é por obra. Jesus tinha fé, mas também tinha ação. Então que você possa ter a ação de se lançar nos braços do Pai e ser dependentes do Senhor. E crer tão somente que Deus cuida de você nos mínimos detalhes da sua vida. Filipenses 4,19 diz, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Queridos, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para me transmitir. Se você não conseguiu anotar todos os versículos dessa mensagem, volta, assiste ela de novo, anota os versículos, vai ler na palavra de Deus. Eu poderia ler aqui, mas eu poderia abrir as Escrituras para ler os versículos que foram citados. Mas eu quero te dar a oportunidade de você ter um particular com Deus, de você deixar o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração quando você abre as Escrituras
sagradas. Charles, diretamente de São Paulo, seja bem-vindo em nome de Jesus. O Charles, ele é primo, da minha escritora, a pastora Evelyn Gonçalves, que é a editora do meu livro. O Charles é primo da pastora Evelyn. Editora Evelyn Nando, diretamente de Portugal. Seja bem-vindo, Charles, em nome de Jesus. Então eu vou só recitar os versículos para que depois você volte nessa mensagem, escute ela novamente. Se alguém precisa ouvir essa mensagem, você compartilha essa mensagem para a glória do nome de Jesus. Então eu quero ver, eu estou falando aqui, Charles, sobre o perigo das mensagens antropocêntricas, aquelas que colocam o ser humano no centro do universo, quando na verdade Jesus é o centro de todo o universo, conforme a palavra nos encontra. Então, você vai voltar lá, vai assistir essa mensagem. Ela foi rápida, ela foi breve e ela foi objetiva. Então, eu vou deixar aqui, se você está com um papel, com a caneta, com lápis, anota aí, porque eu vou recitar para a glória do nome de Jesus. Falamos sobre o livro de Tiago, no capítulo de número 2, o verso 14 ao 26. Falamos e mencionamos também Hebreus, capítulo de número 4, verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, versos 6 e 7. Falamos sobre Levítico, no capítulo 6 e o verso 13. Falamos também sobre 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 19. Mateus, capítulo 25, verso de número 9. Isaías, capítulo 55, verso 1. Williams Firmino, seja bem-vindo, Deus abençoe. William, eu estou só fazendo a menção dos versículos a qual foram mencionados no decorrer da mensagem, uma mensagem rápida, breve e objetiva sobre o perigo das mensagens antropocêntricas. Então estou falando aqui só os versículos que foram mencionados, para depois a pessoa voltar na live, abrir a sua Bíblia. Eu não estou lendo aqui nas Escrituras, justamente para que cada um de vós tenha a oportunidade de se encher da graça e mergulhar na presença do Espírito Santo. Falamos sobre Apocalipse 3:18, falamos sobre Apocalipse capítulo 3, verso 15 ao 17, falamos Apocalipse capítulo 17 ao 19, Lucas capítulo 18, verso 22, Gálatas capítulo 2, verso 20, Filipenses capítulo 3, verso 16 ao 19, Apocalipse 3:20, Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. Esses foram os versículos que foram mencionados nessa mensagem. Então anote, volte para a mensagem, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Se não quiser voltar para a mensagem para ouvir ela novamente, pegue esses versículos bíblicos e peça a orientação de Deus para a tua vida. Então, que Deus em Cristo Jesus abençoe. Fica ligadinho, porque a próxima mensagem que a gente vai estar fazendo menção é sobre comprometimento versus talento. Olha que coisa interessante. O exemplo do jovem rico. Esse será o tema da próxima mensagem no nome de Jesus. Então fica ligadinho aí. Comprometimento versus talento. O exemplo do jovem rico. Então esse será a mensagem de amanhã que a gente vai trazer em nome de Jesus. E estou fazendo essa live hoje à noite, mas amanhã pode ser amanhã de manhã, pode ser à tarde. É aleatório o horário. No tempo oportuno é que eu trago a mensagem de Deus em nome de Jesus. Então que Deus abençoe tua vida, você possa ter um restante de sexta-feira abençoada, uma noite repleta da paz de Cristo, e que você possa ter uma manhã de sábado abençoada, um bom final de semana para todos, no nome de Jesus Cristo. Pastor Ivaí Santana, meu amigo, acabou de entrar, mas eu já estou encerrando, mas eu peço ao pastor Ivaí que volte na live que vai estar salva e assista essa mensagem, pastor Ivaí, porque ela vai falar sobre o perigo das mensagens antropocêntricas. Então volta lá, assiste. Então Deus abençoe a todos. Quero fazer uma breve oração por tua vida. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por cada pessoa que adentrou, aquelas que entraram, mas tiveram que sair, e aquelas que irão assistir essa mensagem.
Que o Senhor arranque toda a soberba do nosso coração e que nós venhamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a verdade do teu evangelho. Que nós venhamos largar de mão dessa mensagem antropocêntrica que coloca o homem no centro da vontade do universo, quando na verdade nós somos totalmente dependentes de Cristo pelo preço que foi pago com sangue na cruz do Calvário. Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, nos dá o espírito de discernimento. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude nesta caminhada. Seja com cada um de nós, Pai, cada um de nós, que sejamos repletos da Tua presença sobre a nossa vida. Deus, continue conosco. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe e um bom descanso para todos. Para Dona Cíntia, Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe. Oh glória, toda honra e glória seja para Jesus, porque Deus é bom. E agora eu vou dar continuidade à leitura em nome de Jesus.